Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu participo de alguns grupos no WhatsApp e um dos participantes disse que as grandes cidades são a grande Babilônia. Diz também que nunca foi plano de Deus que seu povo vivesse em Babilônia espiritual, que essa Babilônia, representada pelas grandes cidades, ao modo como Deus está atuando para permitir a separação do joio e do trigo. Resolvi então fazer esse vídeo a respeito da teologia da cidade. Podemos perceber pela palavra de Deus que o ser humano ele habitava junto a Deus em um jardim. Então ele morava em um jardim, ele era lavrador desse jardim. Então depois de ter sido expulso do paraíso, ter sido expulso do jardim do Éden, junto com Eva, Adão e Eva, foram então constituir algum tipo de comunidade. Uma vila, um povoado, uma aldeia. E se você for pesquisar na Escritura, vemos que a palavra cidade, ou a primeira cidade, foi edificada por Caim. E saiu Caim de diante da face do Senhor após matar o seu irmão, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. É interessante notar que o primeiro homicídio não ocorreu numa cidade, mas no local onde Adão e Eva habitavam com seus filhos Caim e Abel. Provavelmente um povoado, uma vila ou uma aldeia. Portanto, não é o tamanho do ambiente que determina o destino da humanidade. E é apenas a partir do versículo 9, capítulo 10 de Gênesis, vemos então outra referência, uma segunda referência a uma cidade. Fala então de Nimrod. Ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, Nimrod foi até a Assíria e edificou a Nínive. Também edificou Reobote-Ir e a cidade de Calá. E também Resen, entre Nínive e Calá, que é conhecida como a grande cidade, ou então uma grande metrópole, em torno da qual foram construídas essas grandes cidades. Vemos aqui no contexto bíblico, o ser humano está vinculado à terra. Ele se une para a construção de cidades. E é no meio destas cidades, dentre uma dessas cidades, é que Deus chama Abraão para poder criar um povo, de onde viria o Messias para completar a história da redenção. Então vejamos aqui que essa história da redenção, ela também está vinculada à história do juízo. Vemos lá o juízo de Deus que ocorreu no Jardim do Éden. Vemos as pessoas se espalhando, vemos então as cidades sendo criadas, e chegamos enfim ao capítulo 11 de Gênesis, que diz assim, que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, vejam aqui o plural, eles, toda a sociedade da época, não? Eles acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então o ser humano se uniu para habitar lá numa cidade, no vale de Sinar. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Se unindo ali em um propósito, entretanto era um propósito pecaminoso. Vejam só que eles queriam fazer uma cidade para a sua própria glória. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então ali era a reunião para eles se fortalecerem e alcançarem os céus. É a religião de Babel, que é a união de todos os povos em torno de si mesmos e não em torno de um projeto divino, mas de um projeto meramente humano para alcançarem os céus. Eles não queriam ser espalhados pela face de toda a terra. Então nós vemos aqui que Deus confundiu ali a língua dos povos e os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. O que aprendemos com esse texto é que não podemos esquecer jamais
do poder e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Vemos aqui que o projeto humano, chamado Babel, foi interrompido pela vontade de Deus, interrompido imediatamente. Chegamos então ao capítulo 12 de Gênesis e vemos Deus chamar a Abraão para constituir a partir dele uma nação. Abraão habitava em uma cidade chamada Harã. Deus então o chama para deixar a cidade e ele se torna peregrino. Abraão é o pai da fé e tipo de todos os crentes em Jesus Cristo, pois ele era peregrino na terra e habitou entre Betel e Ai. Logo após ter sido chamado por Deus, o patriarca Abraão esteve na região de Betel, quando peregrinou pela terra prometida. A leste de Betel, Abraão erigiu um altar a Deus. Depois, quando retornou do Egito, mais uma vez, Abraão passou por Betel. Foi Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, quem chamou aquele lugar de Betel. Anteriormente, o nome da cidade era Luz. Naquele lugar, deu-se início às experiências de Jacó com Deus. Ali Jacó teve seu sonho enquanto viajava para Padã Arã. Por isto, para Jacó, o Senhor era o Deus de Betel. Tudo isto explica o significado do nome Betel. Pelo fato de Deus ter se revelado ali para Jacó enquanto ele fugia de Esaú, ele chamou o local de Betel, que literalmente significa casa de Deus. Vemos na narrativa de Abraão que Ló foi morar em Sodoma, e as escrituras afirmam que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Nesta cidade de Sodoma e sua vizinha Gomorra, Deus resolveu infligir o seu juízo contra elas. Abraão, no entanto, em um momento singular registrado na Bíblia, pede ao Senhor que se comprometa a não destruir as cidades, se pelo menos 10 justos vivessem naqueles locais. Então Deus afirma que pouparia as cidades, se houvesse esse número de justos. Jesus Cristo, a esse respeito, ensina que o justo deve ser o sal da terra. Ele deve ser o santificador da cidade. Deus pouparia Sodoma e Gomorra pela justiça de poucos justos. Mas a misericórdia de Deus naquele episódio alcançou apenas Ló e sua família, os poucos servos de Deus que ali haviam. Convém aqui abrirmos um parênteses. Ló é tipo do arrebatamento. Jesus afirma em Lucas 17, 28 a 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Portanto, não há nenhuma razão para que os crentes da atualidade queiram escapar e fugir das cidades para habitarem no mato, longe dos centros urbanos. Devem permanecer sendo luz onde foram chamados, pois no momento marcado por Deus, antes da grande tribulação, serão tirados, como se encontra profetizado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, cuja melhor tradução irei ler para vocês agora. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha uma separação, que é o arrebatamento, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Então a igreja não estará aqui quando este filho do pecado se manifestar, pois sabemos que essa é a promessa que recai sobre todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Está escrito aqui em 1 Tessalonicenses,
5:9. Porque Deus não nos designou para a ira, designar desígnio, vontade, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é também chamada a grande esperança. Na carta de Paulo a Tito, a bendita esperança. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. A abençoada ou bendita esperança. E isto porque ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Estamos remidos de toda a iniquidade. A igreja, os salvos, não precisam passar pela grande tribulação para serem purificados, porque já foram e já estão purificados pela obra de Cristo. É o que afirma bem claro o versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Portanto, no que diz respeito a essa teologia da cidade, embora no mundo presente nós soframos perseguição e que a perseguição faça parte da vida cristã em diversos níveis, por diversas formas, desde rejeição social até morte física, pois desde o início da igreja essa é uma verdade pregada pelos apóstolos e por eles sofrida. A nossa missão neste mundo não é fugir da nossa missão, em sermos luz onde estivermos. Somos peregrinos e peregrinamos para alcançarmos a salvação. E muito interessante que dentro dessa teologia da cidade buscamos alcançar uma cidade superior. Buscamos alcançar uma cidade superior, uma pátria celestial. Então somos cidadãos de uma pátria, pertencemos a uma cidade. Na verdade, a Babilônia, que fala em Apocalipse 17, é a Roma ecumênica. É a grande Babilônia, da qual aqueles que são salvos devem sair. Sai dela, povo meu, está escrito. Não são todas as cidades do mundo inteiro, porque o pecado está no ser humano. Nossa sociedade está cheia de pecado, porque nós somos pecadores. O ser humano é pecador. O crente, o cristão, ele é um pecador que foi salvo e remido. Mas ele, embora não viva pecando, não tenha gosto em viver pecando, ele ainda peca. Porque ele ainda não foi salvo da presença do pecado. Isso vai ocorrer apenas no arrebatamento ou na ressurreição, ou quando morrermos e estivermos com o Senhor. Terminamos este vídeo lendo Hebreus capítulo 11, que diz que, pela fé Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E esta cidade, pela qual aguardamos, é a Nova Jerusalém, que está descrita no livro de Apocalipse. Fica a dica.